Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Aqui estamos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, como sempre transmitindo pelo canal do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Estúdio, além desse aqui que é o estúdio do preâmbulo, nós temos outros dois, sempre inéditos. Aquele, o estúdio 1, em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Informações quentes que podem ou não interferir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas são também notícias que estão acontecendo, notícias boas, notícias ruins. Nós tentamos sempre amenizar o nosso programa, mas a política está agitada, criminalidade intensa, e nós não podemos ficar alheio a isso. E é por isso que, além das informações que nós temos, nós pedimos que vocês, se tiverem alguma informação, tragam a nós. Falamos de todos os assuntos, por isso que a pauta é livre. Por exemplo, agora nós tivemos, há pouco tempo, deve ter concluído agora, o jogo do Inter pela Libertadores, né? Está jogando com o Nacional, ou já deve ter terminado. São notícias do esporte. O Grêmio agora jogará contra o fortíssimo Palmeiras, uma parada dura lá em São Paulo. Isto será no meio do nosso programa. Mas eu espero que não interfira em nada. É só exemplo, essa área do esporte. Na área da política, essa sim. Nós temos muito a informar. Por exemplo, que a Polícia Federal vai investigar a máfia das apostas e grupos suspeitos de manipular resultados. Muitos jogadores estão sendo acusados, inclusive nós aqui da nossa região, atletas de equipes gaúchas, o que é preocupante. Mas a Polícia Federal entrou na parada e com certeza vai causar um transtorno muito grande para essas pessoas que foram aliciadas. E dizem na casa de milhões. E realmente tem que ser apurado. Não é possível que o futebol seja manipulado dessa forma. Essa é só uma das notícias, né? Por exemplo, a comissão aprova um relatório do Ministério Público da Bolsa Família. Os principais pontos estão na imprensa. O INSS também faz um mutirão para liberar 45 mil salários maternidades. Então, um mutirão que está fazendo o INSS. O filho da Rita Lee, ela diz que a família não esperava pela morte da cantora. Eu acho que esperar pela morte, poucos de nós esperamos, né? Mas a morte é a única coisa certa na vida. Também agora o Telegram, ele apagou mensagens que falava do projeto das fake news e divulgou um texto sobre desinformação no lugar. Tudo isso graças à interpelação do Supremo Tribunal Federal, que deu 72 horas para que ele tomasse uma atitude, ou senão seria suspenso. O assunto hoje em pauta, principal, no meu modo de ver, o Supremo, em votação no plenário, 8-2, derrubou o decreto do presidente, decreto constitucional. Isso já diz tudo. Legal, dentro da Constituição, que ele dava como é que se diria no caso? O indulto ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Mas com isso o Supremo derrubou esse indulto e agora ele voltará a cumprir a condenação de 8 anos. Em números nós daremos lá dentro da nossa sinopse.
lutaram e conseguiram. Todas as atitudes que o presidente Jair Bolsonaro tomou, tá aí, ó. O que não foi derrubado na época ou impedido de que tomasse decisões, estão acontecendo agora. É o que está acontecendo, inclusive em questão da Lava Jato, tudo está sendo derrubado. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, como vocês sabem, é pelo exterior afora, mas está no Japão. E ele vai reforçar a posição do país no cenário global. É o Brasil querendo ser mediador global. Boa, Brasil, hein? Com coisa que isso fosse possível. Também, aqui no Rio Grande do Sul, a proporção de idosos gaúcha aumentou em 50% em 11 anos. Então é por isso que o governador Eduardo Leite fala que a culpa do reajuste dos funcionários públicos que estão na ativa é com aqueles que estão aposentados na inatividade. Aí está esse estudo, e o que diz isso? O governador Eduardo Leite, zero reajuste ao funcionalismo público estadual, e um dos itens que ele diz é esse, a grande quantidade de aposentados. E pela equiparação, ele não pode dar somente para aqueles que estão na ativa. Então, a metodologia aplicada é dar gratificação para quem está no serviço ativo, para incentivá-lo de que ele não pense em se aposentar em hipótese alguma. Veteranos esses que me vêm a calhar, que lá no dia 19, na outra sexta, terá um encontro dos veteranos do 11º BPM, da qual eu estarei, fui convidado e lá estarei. Então, tem que ter um incentivo, as entidades têm que cuidar o seu veterano, caso da Brigada Militar, aquele homem que já deu de tudo, mas não é o pensamento do governador do estado. Também o Ministério Público Federal, questiona o Telegram por ataque ao projeto das fake news. Se fosse a favor, teria problema nenhum. É assim o que for, concordata com o que o governo atual, com o governo atual produz, tudo bem. Agora, se for contrário, mudou a gestão, não é mais o presidente Jair Bolsonaro. Então não se iludam, Também o presidente Lula não participou da primeira reunião com partidos para cobrar apoio no Congresso. Ele está dizendo que aqueles partidos que apoiam o PT estão trabalhando de uma atitude que não está surtindo efeito. Basta dizer que algumas atitudes do governo federal estão sendo derrubadas, porque realmente a oposição é forte. Nesse sentido, o Congresso Nacional está bem fortalecido aí e tem que ser bem fundamentado, qualquer que seja o projeto ou a atitude tomada pelo governo federal. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela deu alta hospitalar após se tratar de Covid-19. Para o nosso jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, mais um pedido da defesa foi rejeitado pela juíza lá na Espanha e manteve a prisão do nosso atleta Daniel Alves. Um deputado dos Estados Unidos, ele é filho de brasileiro, por isso que é manchete, ele foi preso e acusado de fraude e outros crimes, fraude de dinheiro e outros crimes. Também um relatório de mulheres privadas de liberdade, ou seja, presas, encarceradas no nosso Rio Grande do Sul. A maioria é mãe e não possui o estudo médio completo. Também a Polícia Federal agora começou num combate à droga a navios, por meio de navios, em 3 estados, porque há pouco tempo 206 quilos de cocaína foram encontradas contrabandeadas em casco de navio.
A Polícia Civil Gaúcha também teve a formatura no dia de ontem, um reforço de mais policiais, são inspetores e escrivães. Inspetores e escrivães de polícia. 244 receberam a insígnia, a carteira, a arma e agora também a camiseta da Polícia Civil, que Polícia Civil discreta já era. Vocês olhem, policial civil uniformizado. No meu tempo, que eu trabalhei quase que a minha vida toda profissional, não tinha essa. Policial civil era discreto mesmo. Não havia. Mas agora tem a camiseta, quando vocês veem aí. Então, a Polícia Civil, a discreta, essa tá difícil, mas ainda tem. Também a polícia recuperou um automóvel e prendeu um procurado da Justiça em Santa Maria, na nossa região central do Rio Grande. A Justiça Eleitoral multou o senador Flávio Bolsonaro por divulgar fake news contra o presidente Lula. Se for ao contrário, segue o barco. Não temos multa, mas agora e ainda tem o estigma de ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A condenação está feita. Também há algo de bom na nossa economia. A produção industrial brasileira avança 1,1% em março. Parece pouco, mas é muito bom para todos nós. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, manda a Polícia Federal periciar imagens de vandalismo captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto. Agora só falta dizer que aquelas imagens que apareceram são deturpadas, que não são reais. Mas a perícia, isso aí é regra. Toda imagem tem que ser periciada. Não precisava, em hipótese alguma, o ministro determinar isso. Isso é ser normal. Quem conhece os autos de um processo ou de qualquer julgamento tem que ser dessa forma. Tem que ser periciada. 2 ministros, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, criticam a Lava Jato. Tortura e pau de arara do século XXI, disseram eles. Mas parece que esse dinheiro que foi devolvido, de onde é que saiu? Quem não tem dinheiro não devolve. E mostraram que era de uma maneira indevida. Mas as críticas à Lava Jato continuam, claro. O Supremo não pode dizer que tenha sido bem fundamentado, porque e o presidente Lula, que foi anulado a sua condenação. Então, tem que realmente criticar a Lava Jato, o que nós não concordamos. O Tribunal Superior Eleitoral, vejam só, inicia a produção de novas urnas eletrônicas para as eleições de 2024. Se alguém criticava as urnas eletrônicas, esqueçam. Novas serão fabricadas. Claro que vai melhorar a tecnologia e a segurança. Por isso que o Tribunal Superior está tomando esta providência. Também como os preços das passagens aéreas estão nas alturas, o ônibus está atraindo público habituado a voar. É indo para o menor preço, porque a crise econômica está aí, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, diz que a reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário. O ex-presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, ele foi condenado por abuso sexual e a situação dele não está nada boa. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, recém-impossado, entra em atrito com o governo em pontos estratégicos. Também ainda daquele caso de negociatas com atletas para manipular jogos, um print está mostrando um médico alvo da Polícia Federal pedindo um cartão de vacina em branco. Eu deturpei a notícia, não tem nada a ver. Esse aí é um médico que ele é o alvo da Polícia Federal pedindo um cartão de vacina em branco. Isso aí é
aquela fraude que foi dita, que aconteceu e em outras oportunidades, sobre a declaração de vacina ou atestado de vacina. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, antecipa que a inflação de abril no Brasil será bem menor do que o esperado. Esperamos que ela tenha razão. Também quanto à nomeação que todas as pessoas estão cogitando, e a possibilidade é muito alta, de que o presidente Lula deva indicar o seu advogado, Zanin, e ele diz que aos interlocutores não estar nem preocupado com a repercussão negativa pela escolha do seu advogado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na área da cultura, Maria Bethânia continua com a bola cheia. Num show que fará no Araújo Viana, em 4 horas foram esgotados todos os ingressos. Nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o advogado de defesa Daniel Silveira, ele diz assim: enterraram definitivamente a Constituição. Diante desta decisão hoje do Supremo 8-2, derrubando a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também mercadorias de grife, avaliada em mais de R$100 mil, foi apreendida no aeroporto de Porto Alegre, no Salgado Filho, no dia de hoje. Esta quinta-feira terá sol entre nuvens e chance de chuvas isoladas aqui no Rio Grande do Sul. Em estado de greve, os servidores da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul preparam um ato por um reajuste salarial, porque os servidores públicos do Executivo já está dito reajuste zero. Também a Dália prevê o fechamento de agroindústrias se o governo não agir rapidamente. Quanto à estiagem que no nosso Rio Grande ainda nós temos, a estiagem ainda está muito forte, construção de açudes e cisternas avança, mas a lentidão na abertura de poços preocupa os produtores. Também o aumento da temperatura ameaça a vida de milhões de... Eu estava fazendo uma leitura aqui e me fugiu. Milhões de trabalhadores no mundo, o que é preocupante realmente, esse calor que cada vez aumenta mais a cada ano. O Cruzeiro, Atlético e Fluminense afastam jogadores citados em conversas de manipulação de resultados. E eu acredito que todos os times devem fazer isso. E com isso nós vamos encerrando o nosso preâmbulo da noite de hoje. Mas, agora sim, vamos à nossa live. É lá que nós vamos ao Estúdio 1 e o Estúdio 2 da nossa emissora, que os nossos amigos já estão interagindo conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo.
tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí, pessoal. Estamos aí. Estou aqui no estúdio 2. Os colorados sumiram. Não sei o que está havendo. Os colorados sumiram. Aqui na nossa live hoje só apareceu o gremista. É aquele casal gremista, o Henrique e a Janei, ali a Zona Norte de Porto Alegre. Alberi Nascimento Cardoso, lá de Mariluz. O que está havendo? Eu até, em homenagem, eu acho que o Grêmio, esperando que ele salve o Rio Grande do Sul, todo de azul. Até o nosso estúdio aqui se apresenta azul, camisa azul, estúdio com luz neon em tom azul, mas o estúdio 1 não, esse vai salvar a pátria. Não é possível que a gente se renda desse jeito. Tá certo que estamos desiludidos, com a cabeça inchada, preocupados por causa da derrota, mas o que vamos fazer? O futebol é dessa forma. Além deles ganharem rios de dinheiro, os profissionais, ainda tem um esquema de manipular jogos que a Polícia Federal está em cima, e nós temos jogadores nossos aqui gaúchos que também nos deixam envergonhados, porque é o cúmulo, uma profissão, principalmente os profissionais que ganham bastante dinheiro, principalmente primeira divisão, nada justifica qual a divisão que está, mas a Polícia Federal tem que apurar e nós temos que realmente querer que eles sejam punidos de uma maneira exemplar. Para começar o nosso programa, antes que eu vá lá para o estúdio 1, nossos amigos já estão interagindo, a guerra na Rússia continua acirrada. Uma brigada russa está gravemente danificada. Lá em Bakhmut, é aquele lugar que está sitiado, é o lugar na Ucrânia, e eles dizem que estratégico para a guerra. Estão acontecendo muitas mortes lá e bombardeio direto, e ainda é o alvo principal de Moscou. Quem disse isso foi Kiev. Até vou tomar dei meu copinho charmoso aqui, tomei uma aguinha. Mas agora sim, independente de qualquer coisa, qualquer informação, vamos ver como é que se porta o nosso pessoal. Cadê eles? Vamos lá, mesmo que estejamos desiludidos com o nosso Inter, mas o Grêmio tem uma parada dura agora, 9h30, e eu espero que até os gremistas, pelo menos, estejam conosco até a hora do jogo. Está quase na hora, 21 horas e 27 minutos, mas continuem conosco. Agora sim, vou dar uma ida lá no Estúdio 1. Agora sim, estamos aqui. É Estúdio 1. Número 1 hoje, Janei Silva, Zona Norte de Porto Alegre, dando boa noite e perguntando se estava tudo bem. Claro que tem uma ironia e uma corneta de fundo, mas a corneta é necessária. Quando o time da gente está mal, temos que nos render. E eu brincando, dizendo que iria secar o Grêmio, mas alguém tem que salvar esse futebol gaúcho, que o nível técnico, o nosso nível técnico está muito fraco, está ruim mesmo. Então, uma preocupação além dessa política
que está muito agitada, problemas que estão acontecendo, debates, e cada vez a censura mais ativa nos meios de comunicação, que nós temos que nos cuidar até com as nossas opiniões aqui na nossa live, temos que ter um tato sem igual. Mas é isso aí. E também o Henrique, o esposo da Janei, gremista, ambos são gremistas ferrenhos, né? Dizendo assim, também, boa noite, caro amigo. Severo, ocorreu um fato grave hoje no Beira-Rio. Quando a fase não é boa, a bola não entra. E eu comentei posteriormente que o primeiro tempo do Inter foi bom. Jogou bem, inclusive, eu acreditei, no meu modo de ver, tinha dominado a partida. Mas degringolou no segundo tempo. As trocas, ao invés de melhorar, houveram uma piora técnica inexplicável. Mas é isso aí. Agora, e aí outro gremista veio para a corneta também. É o Alberi Nascimento Cardoso, esse lá, litoral norte do nosso Rio Grande, lá de Mariluz. E ele dizendo assim, boa noite, amigo Severo. Tá feia as coisas para vocês. Acho bom vocês contratarem logo o Celso Roth, antes que seja tarde. Essa corneta já é antiga aí, porque esse é um corneteiro mor, o Alberi. Mas esse é o bom. Não adianta, não podemos fazer que nem os colorados aqui da nossa live que sumiram. Hoje, o meu irmão, o Coronel Severo, que deveria estar assistindo o jogo, mas podia interagir conosco, não apareceu ainda. O Alexandre Marques, co-irmão de divulgação, também colorado, ainda nada. Até o Laurino Spitz, como é gremista, poderia vir aí, mas o pessoal tá se escondendo. O Zé Sanguiné, então, nem pensar, não se manifesta. Manequinhas ali de Cachoeirinha, todos colorados, estão escondidos. Eu espero que até o término do programa, será que como deu uma queda na temperatura, 17 graus a temperatura, será que foi isso que afastou eles? Tudo bem, mas vou dar uma ida lá no estúdio 2 para dar uma continuidade ao nosso programa antes que comece o jogo do Grêmio, que já deve estar começando. E eu espero que vocês, embora aqui assistindo, passem para nós o resultado que aconteça, porque o nosso programa, como vocês sabem, é das 21 às 22 horas. Também eu tenho que lembrar, principalmente o pessoal de Canoas, que vai retornar à atividade na categoria de veteranos, 35 anos, ali em Canoas. Em Canoas é uma competição, eles vão fazer a Copa Nelci Manci. Manci é que foi presidente do Império lá da Vila Serna, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando joguei lá no Império, e essa Copa vai ser uma homenagem póstuma a ele, já faleceu há um tempo, e é uma pessoa muito considerada no futebol. Então eles vão ter uma competição que vai ser organizada pelo Império, pelo Rio Grande, e quem nos dá as informações é o nosso amigo Elisandro, lá do Rio Grande. Essa competição vão acontecer todos os jogos no campo do Rio Grande, lá na Vila Matias Velho, em Canoas. Serão jogos às 9 horas e às 11 horas da manhã, e somente 2 jogos por mês. Então, assim, é uma competição que vai dar margem para que a equipe fique disputando outras competições. Vai começar lá no dia 4 de junho e já tem inscrito 8 equipes. Já está fechado 8 equipes. Sábado ele já tem a primeira reunião. Vão olhar e receber o regulamento, e 4 de junho começa essa competição. Também nós teremos aqui nos estúdios da nossa emissora a presença lá no dia 18 do presidente da Lívia de Viamão, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores. Aí é o programa Giro da Várzea, em que e mais o secretário, que é o Luiz Carlos Dutra, e eles vão anunciar o início de um campeonato inédito, que é será lá no dia 27 de maio, que será na categoria
Master 65, inédito na região em campo e campeonato da região metropolitana, e a vaga está em aberto para equipes do interior também, se quiserem inscrever. Ainda tem vaga e eles vão vir ao nosso estúdio para esclarecer todos esses fatos, e eu espero que vocês também participem dessa live, questionando, perguntando alguma coisa, ou até participando só para dar um alô ou um like ali, para dar um incentivo para nós, embora que não tenhamos patrocinadores, mas isso é muito bom e muito salutar para todos nós. Aí apareceu ele, Alexandre Marques, colorado, tá chateado como eu com a derrota vergonhosa do Inter, pode-se dizer nesse caso, porque quase que ele foi, levou olé aqui no nosso estádio, do Atlético Paranaense. Eu havia até, no preâmbulo, até errei o nome, coloquei que já seria Libertadores, já botei o Nacional, estava tão preocupado com o meu preâmbulo ali que não conseguia nem o que editar de tão chateado que eu fiquei. Mas o Alexandre Marques nos dando uma boa noite, nosso co-irmão de divulgação, expert na área do esporte, ele diz assim: boa noite, Severo. Agora sim, a casa caiu. Depois de 1 ano invicto no Beira-Rio, foi melancólico, perderam 2 gols feitos no primeiro tempo. Agora, no sábado, é o Galo em Minas Gerais. É a situação do Inter, a qualidade técnica não está nada boa. Eu até havia comentado com o nosso amigo, o Henrique da Silva e Silva, e ele também disse que reconheceu que no primeiro tempo o Inter não entrou a bola, que é o fundamento principal do futebol, e depois desandou. Então ele deu aquela corneteada, mas ele reconheceu o que nós vimos. O Inter fez um bom primeiro tempo, as trocas não surtiram efeito e regrediu a equipe tomou conta o Atlético Paranaense e teve uma vitória meritória. Tudo embora que o que ele também tirou bolas muito boas. Eles disseram que segundo que ele estava adiantado no gol que tomou, mas foi um golaço, um gol muito bonito, e tirou a equipe nas costas, que o Inter poderia tomar bem mais do que essa derrota que ele sofreu. O Alexandre Marques também, ele diz que o Galo está ganhando do Cuiabá por 3-0. Isso, 3-0, isso lá na casa do Cuiabá. Quer dizer, o Galo está embalado. Então o Inter vai pegar uma parada dura, tão dura quanto a do Palmeiras, que vai ser uma parada muito dura ao Grêmio. Vamos ver o que dá. E infelizmente nós temos que torcer também para o co-irmão. A gente brinca que vai secar, mas tem que ter alguns dos nossos times tem que se destacar, porque o Rio Grande do Sul não pode mostrar um nível técnico tão fraco como está mostrando no futebol. Eu vou dar uma ida lá no estúdio 2, mas a hora que vocês interagirem, hoje o nosso público está bem devagar, mas assim nós não podemos contar que tenha um sucesso em todo o programa, mas o andamento, a grade do programa não se altera. Temos uma sinopse muito boa, temos muitas informações, e o nosso programa fica inserido ali na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então, se a oportunidade que não estarem como espectador conosco é de não dar a sua opinião, não interagir, não participar do programa, então somente isso. Mas o like pode ser dado a qualquer momento, e depois o nosso programa inserido pode opinar, pode botar comentário e tudo ali. Aí chegou ele, outro gremista aí, ó. A sorte que eu não passei para o estúdio 2, parece que eu estava aguardando, é o nosso emissário agora lá nos Guerreiros Martinica. Antes ele era dos Guerreiros do Chavante da Vila Real, Jorge Antônio. Está bem contente, colocou ali um alô, e daqui a pouquinho deve dizer alguma coisa. Pode vir com a corneta, Jorge Antônio, que nós estamos preparados. Hoje os gremistas só apareceu aí porque é nosso co-irmão de divulgação, se tem quase que na obrigação de participar das nossas lives, que é o Alexandre Marques, mas o resto se encolheu. Não apareceu. O Zé Sanguiné, então, colorado, doente, não compareceu aí.
eu até já estou preocupado, achando que possa haver qualquer problema. Tomara que o coração dele seja bom. O meu, eu estou vacinado. Não estou vacinado só da gripe, estou vacinado do coração. Quer dizer, esses problemas de futebol não chegam a me abalar muito, embora que na brincadeira a corneta seja necessário. Eu toco aquela corneta respeitosa para os adversários, mas assim que é necessário, que adiantaria uma vitória se não tivesse o mal-estar do adversário. Isso aí, o futebol é dessa forma. Claro que a gente faz com o intuito de vencer. E ele diz assim, agora sim, ele intercedeu antes, só deu aquele like ali, diz assim, boa noite a todos. Estava secando. Agora vou assistir um filme de terror. Com certeza! É isso aí que eu havia dito para o Alberi. A situação como está o Grêmio. E agora, o primeiro, o Renato, há um mês atrás, que o time estaria com a possibilidade de arrebatar títulos. Agora diz que a diretoria não pensa em títulos se não der 3 outros jogadores de reforço. Quer dizer, mudou da noite para o dia, de uma hora para outra, degringolou. Claro que nos resultados e na qualidade a gente está vendo, mas na concepção do treinador mudou tão radicalmente. Eu não sei o que está havendo. O nosso futebol gaúcho realmente está lamentável. É triste e é lamentável que esteja acontecendo dessa forma, para qualquer dos lados. Para qualquer dos lados, realmente a gente brinca, mas é uma situação constrangedora. Comparado com outros times que não têm tradição nenhuma e chegam aqui e derrotam as nossas equipes, faz um esforço muito grande para, a muito custo, um empate, e quando que, se não fala-se de qualidade, fala de questão financeira. A folha de Grêmio e Inter pagam a maioria dos times que jogam contra eles, aí times que massacram a nossa dupla. Então nós temos que mudar. Em Correio nós temos muitas notícias aí, estamos só no futebol. Vamos ter que mudar o tema aí, não é possível, mais que nada. Os gremistas que vierem, estamos aptos a receber a corneta. Agora vou lá para o Estúdio 2, que é o Estúdio Azul. Talvez seja em homenagem ao Grêmio. Claro que isso aí não foi providencial, mas aconteceu. Eu de azul, o estúdio de neon azul. É isso aí, mas assim é legal. O que importa é os nossos espectadores e o nosso programa e as notícias que nós temos. Por exemplo, algo que está incorreto, com certeza, e providências devem ser tomadas pelas autoridades devidas. Por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores, mas é o partido do presidente, né, está usando aquele símbolo, que é um símbolo público do Ministério da Saúde e da campanha de vacinação. Está usando o Zé Gotinha para pedir doações para o partido. Isso aí é uma invasão, não é possível. Cadê? Então as autoridades têm que tomar uma providência, o conselho que seja, o CGU, qualquer um que seja aí, porque é um uso indevido. Agora sim, hoje é o dia da cavalaria. Cavalaria, do pessoal do Exército, da Brigada. Hoje, cavalaria, é o seu dia. Parabéns nesse 10 de maio de 2023. Também cumprindo uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que foi também a pauta de hoje. É o segundo. O principal nós vamos falar daqui um pouco. O Alexandre de Moraes, do Telegram, eles tiveram que apagar por ordem um post que eles haviam feito, que segundo diziam, ela era contra a PL da censura, que todos nós sabemos que é. Mas aí das fake news, aí como foi considerado fake news, foi determinado que ele tirasse. Aí eles divulgaram, o Telegram divulgou em seu lugar uma mensagem de desinformação para evitar uma suspensão de 72 horas, que foi ameaçado pelo Supremo Tribunal Federal caso não tomasse esta atitude.
aqui está a notícia do dia de hoje. Nessa quarta, nós tivemos uma votação lá no Supremo Tribunal Federal, em que, por 8 votos a 2, vocês já sabem quais são os 2 que votaram contra, né? 8 votos a 2, eles derrubaram o indulto constitucional que reza a Constituição ilegal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que indultou o ex-deputado federal Daniel Silveira. Mas hoje o Supremo derrubou isto aí, esse indulto que o presidente Jair Bolsonaro havia dado. Então, agora ele voltou a cumprir a sua condenação de 8 anos e 9 meses de prisão, que é por essa condenação que ele havia sido indultado. Após o presidente Bolsonaro ter saído do governo, ele não é esquecido em hipótese alguma, e todas as medidas que ele tomou estão sendo desfeitas. E o pessoal ainda botava a culpa nele quando ele governava. Está aí o caso. Ele não tinha possibilidade de governar, tudo que ele fazia, embora que na forma da lei, era derrubado, e agora tudo que ele tomou ainda durante o governo estão sendo derrubados paulatinamente, e quem perde isso são as pessoas que apoiavam o presidente, que são a oposição no dia do governo de hoje. No Rio Grande do Sul, também a população gaúcha de idosos aumentou 50% em 11 anos. Eu comentei, inclusive, no preâmbulo, é por isso que o governador Eduardo Leite, 0 reajuste ao funcionário público do Executivo, e diz ele que a razão de não poder dar mais é porque a quantidade de funcionários aposentados está maior do que os da ativa. Isso é uma maneira, então, dele colocar em xeque, colocar em atrito aqueles que estão no serviço ativo contra aqueles que estão inativos, que já deram toda a sua dedicação e a sua vida profissional em prol do Estado. O Ministério Público Federal também, não é só o Supremo, viu? Ministério Público Federal questiona o Telegram por ataque ao projeto das fake news. Mas tem um outro jeito. Aquele projeto era o 1360. Mas agora tem um outro, que é o projeto 1370, que aos incautos também está para ser votado, e também em emergência. Foi aprovado também em emergência, mas ali está imbuído parte do que era o 2360. Agora esse diz o quê? O 2370, que aquelas notícias que têm direitos autorais, que são os repórteres que dão, você não pode botar nas suas redes sociais, ou outros canais não podem botar, porque eles têm direitos autorais. Quer dizer, as notícias, aquelas notícias ruins, que malham políticos, que trazem informações, ou até o governo, não poderão ser editadas nas suas redes, sob pena de você ser cobrado e até processado pelos uso indevido dos direitos autorais. Então, esse outro projeto, a PL 2370, está imbuindo isso. Os canais de comunicação, eles têm horror das redes sociais, que as redes sociais em muito estão se antecipando a eles nas notícias, mas é que não são notícias triadas, são realmente o que está acontecendo. É o que não acontece com a nossa imprensa. É uma imprensa que está muito deturpada, mas eles estão batendo palma para esse projeto, caso seja aprovado. Mas o ministro da Justiça já disse, o Flávio Dino, que tem outros instrumentos do Ministério ali mesmo da Justiça, de fazer com que essas normas que estão no projeto 2360 sejam cumpridos com ou sem a votação no Congresso.
Isto é algo que não é normal, mas já houve ameaça do ministro da Justiça, né? Também o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, para quem não sabe, ele está lá no Japão e ele, para reunião com ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G7, daqueles países fortes. Fernando Haddad está lá, tá? Ainda não parou as suas viagens pelo exterior, está se aprimorando e depois virá aqui para fazer algo pela nossa economia. Eu espero que o conhecimento que ele traga seja de utilidade e ajude na nossa economia. Também o presidente Lula desistiu de nomear a vice-presidência do Banco do Brasil, a Cátia Abreu. Ele acatou a decisão do partido, do PT, então desistiu. Cátia Abreu não será mais nomeada vice-presidente do Banco do Brasil. Também o presidente Lula disse que há interlocutores que não está nem aí preocupado com a repercussão negativa da escolha do seu advogado Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, isso por enquanto está balançando, mas inevitavelmente ele vai indicar o Zanin para ministro do Supremo. Mais cedo ou mais tarde vai chegar lá. Às vésperas da instalação da CPI das invasões de terras, o presidente Lula vai anunciar 500 milhões para a reforma agrária. Tem algo de político nessa destinação, né? Mas assim é a política. É isso aí. E o Jorge Antônio deu aquele ok. Jorge Antônio, assistindo ao programa e também ao jogo do Grêmio. Se acontecer algo, nos fala. Traz alguma coisa para nós, que nós também, logo após o término do programa, vamos assistir o jogo do Grêmio. Aí vamos ver esse filme, ainda mais que está passando naquela ex-grande emissora o jogo do Grêmio, que é o jogo da vez, que está acontecendo ali. Não precisa nem ter TV por assinatura, é TV aberta mesmo. Também a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, recebeu alta hospitalar. Ela estava se tratando de Covid-19, que o pessoal pensa que já havia terminado. Não, a Covid-19 ainda não terminou. Também nós temos a falar da situação ruim que se encontra lá na Espanha, que está preso ainda, né? O nosso jogador da seleção, o Daniel Alves, e hoje um pedido da defesa foi rejeitado pela juíza e ele continua na prisão. E segundo colegas de cela, disseram que o pessoal está causando um clima de terror pro lado dele, dizendo que ele é estuprador, e vaiam ele tudo, e ele está isolado. A situação dele não é nada boa, e ele é um cidadão brasileiro, né? E está preso lá na Espanha, o que é lamentável. A Polícia Federal também deflagrou, na manhã desta quarta-feira, dia 10, uma operação, Diver. O nome da operação é Diver, que vai combater o tráfico internacional de drogas por meio de navios. São 3 estados. Será mais estados, não só 3. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. Porque recentemente 206 quilos de cocaína foram pegos no casco de um navio que tinha destino a Setúbal, lá em Portugal. Também a Polícia Civil Gaúcha empossou ontem, dia 9, 244 novos inspetores e escrivães. Eles receberam a carteira, receberam o diploma, né? Receberam a carteira, o distintivo, a arma e a camiseta de policial civil. Esse aí, então,
é um número muito pequeno, 244 agentes da Polícia Civil, é muito pouco para esse nosso Rio Grande afora. Mas é as condições que o Estado dá e tem que trabalhar desse jeito, né? Também agora, como notícia, o ministro da Justiça determinou que a Polícia Federal instaure inquérito para investigar essas irregularidades no futebol. Realmente tem que investigar e tem que ver o que houve, não é possível. Nós tivemos morte lamentável aqui no nosso Rio Grande do Sul. Morreu isso é notícia recente, morreu o ex-prefeito de Porto Alegre, Antônio Dib, aos 93 anos. Também morreu o músico ativista Luiz Carlos Borges. Este morreu aos 70 anos. Morreu jovem para os dias de hoje, né? Também na quinta-feira nós teremos sol entre nuvens e uma chance de chuva isolada. Isso aí é a previsão que nós temos a falar. Então são coisas que estão acontecendo e nós temos que falar com vocês, embora que tenhamos muitas outras informações. Também na área do futebol, que o Inter divulga o segundo uniforme da temporada de 2023. Eles dizem, até eu critico sempre, eles dizem que mudou o fardamento, mas pouco muda, mas segundo os patrocinadores é necessário. Então as mudanças são muito poucas, não são mudanças radicais. Também ainda com essa acusação de jogadores, tem notícia aí de que apostadores fizeram videochamadas com jogadores do Juventude para celebrar o acordo, esse acordo feito com essa fraude que eles está sendo muito comentado. Também na área na parte do Grêmio, o Grêmio se manifesta sobre suspeitas, mas relaciona Natan para jogo contra o Palmeiras, porque ele é um dos acusados, como você sabe. Agora, vou dar uma ida lá no Estúdio 1, quase ao término do programa. Alexandre Marques, expert na área do esporte. Claro que os gremistas não se manifestaram, mas ele colocou para que nós estejamos a par do que está acontecendo. Gol do Palmeiras, com o Veiga aos 25 do primeiro tempo, com o Grêmio jogando com 3 zagueiros. Olha, os gremistas que estão tomando conta da nossa live no dia de hoje não se manifestaram. Alberi, quietinho. Jorge Antônio, quietinho. Janei e Henrique, o casal 20 da Zona Norte de Porto Alegre, também não precisou o expert do nosso programa, Alexandre Marques, para divulgar. Então a corneta já vai ficar a meio turno. É meio a meio. Os colorados sendo corneteados e o Grêmio parece que a coisa está dando a lógica e o Palmeiras está vencendo. Mas se os gremistas quiserem contestar ou dizer alguma coisa, 21 horas e 57 minutos, nós ainda temos 3 minutos de programa. Podem se manifestar antes do término. Agora sim, vamos lá, o secador aí, o Jorge Antônio que estava secando o Inter, agora a situação não está nada boa. Retorno aqui ao Estúdio 2, quase ao término do programa, que temos ainda algumas notícias para dar aí para o nosso pessoal, notícias que interessam a alguma coisa ou outras coisas, tudo é necessário. Nós temos que dar continuidade ao nosso programa, quase ao término disso aí. Por exemplo, do futebol ainda, que o Santos goleou o Bahia na Vila Belmiro e se recupera no campeonato. Então, além de ter vencido o Inter, venceu agora, ele venceu também ao Bahia. Umas informações de última hora que estão chegando conosco, que nós temos para dar para vocês antes do término do programa. Como vocês sabem, que morreu a Rita Lee, né? E aí o pessoal falou, até comentou que ela era rock and roll, drogas, e ela até brincava dizendo que
dificilmente algum político iria nos seus funerais, porque ela criticava demais os políticos. Então ela até brincava desta forma: esta é a Rita Lee. Aí o pessoal diz assim: poxa, não é possível que estejam fazendo uma apologia. Não, ela mesma me dizia que ela tinha que, ela usava realmente, assumidamente, e tudo bem, era a sua opção de vida. E o fim chegou aí, embora que ela tenha falecido de câncer no pulmão, segundo a imprensa. E para terminar o nosso programa Pauta Livre, tratamento de água captada no Guaíba, é reforçado o tratamento para amenizar o forte gosto e odor por parte do DEMAI. Também em Porto Alegre, um projeto obriga estabelecimentos veterinários a comunicar à polícia quando houver indícios de maus tratos em animais. Como ninguém mais manteve contato conosco, nós estamos aqui e estamos também encerrando o nosso programa Pauta Livre no dia de hoje. Os espectadores hoje foram muito poucos, mas é sabido, os colorados que estavam olhando o jogo do Inter, talvez até em outros locais que não na sua residência, e no deslocamento deixaram de assistir o nosso programa. Aos gremistas que estão assistindo o programa também. Mas assim é que é, e o nosso programa está inserido ali no canal do YouTube. A qualquer momento vocês podem comentar, dar aquele like. Mas o que importa é isso. Hoje, então, dia 10, meio atípico, pouca gente, mas o programa nunca deixa de ser bom. Sempre a qualidade do som e da imagem. Mas dia 12, sexta-feira, aí sim, eu espero que vocês estejam conosco. Que venham, aqueles que não estiveram hoje estejam, por favor. O programa Pauta Livre é uma conversa entre amigos, e sem amigos não temos uma boa conversa. Mas assim nós nos despedimos. O nosso boa noite, fiquem com Deus e não esqueçam, nosso encontro está marcado. Sexta-feira, dia 12, 21 horas. Fiquem com Deus e até a próxima.